Nós vamos ler somente do verso 1 ao verso 4, que é a primeira estrofe, depois nós leremos o restante do salmo. Salmo 108. Cântico, Salmo de Davi. Assim diz a palavra de Deus. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós. Somos teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Precisamos do teu cuidado, da tua iluminação e da tua condução. Acalma os corações aflitos e agita os corações acomodados para que tenham um desejo urgente de pôr por obra aquilo que o Senhor nos ensina. Que tenhamos a dimensão da grandeza da tua mensagem e do reino do Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado por este salmo, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, alguns anos atrás eu trabalhei numa escola e gravou muito esses quadros, gravam muita gente. Tinha uma na decoração, tinha numa parede um quadro, certamente para que as pessoas tivessem um pouco de misericórdia dos funcionários. Mas o quadro dizia o seguinte: era um urso, se não me engano era um urso panda, um urso koala, eu não me lembro, mas os dizeres do quadro nunca saíram da minha mente, porque dizia o seguinte: tive um péssimo dia hoje, tenha paciência comigo. Aí eu estava vendo aquilo, porque às vezes o funcionário pode te dar uma resposta ruim e você ficar com uma impressão ruim. Mas, na verdade, queridos, isso mostra como que o nosso humor depende das circunstâncias à nossa volta. E não devia ser assim. A Escritura nos aponta um caminho que é para que nós estejamos acima das circunstâncias, porque elas variam muito. O Salmo 1 nos diz, um texto maravilhoso, o Salmo 1, uma sabedoria, uma perfeição. E no Salmo 1 tem lá uma figura dizendo que aquele que tem prazer na lei de Deus e recita essa lei dia e de noite, faz uma comparação e diz que é como uma árvore cuja folhagem nunca murcha. Porque suas raízes se estendem para a água, então ela se alimenta o tempo todo. Se mudar a estação, outras plantas vão ficar com as folhas secas, vai cair, vai ficar feio, né? Aquela árvore só com galhos, esperando vir a nova estação, a chuva, para poder nascer. Mas aquele que teme o Senhor é como aquela árvore cuja folhagem nunca murcha, que tem prazer na lei de Deus. Ele não é um mero... É interessante que no Salmo 1, em lugar nenhum aparece a palavra obedecer. Uma exortação para que você seja obediente. Fala de amar os mandamentos, amar a instrução que vem do Senhor. Isso deve encher o nosso coração, porque o que Deus quer de nós é amor. O irmão pensa que é outra coisa. Não, Deus quer que eu seja certinho. Aí Ele me dá o céu. Deus quer que eu seja uma pessoa boa. Errado. A mensagem da nossa pastoral, inclusive, vai apontar, acho que na semana que vem, vai apontar para isso. Que não são os nossos atos que conquistam Deus. Deus já nos ama. Antes da fundação do mundo, antes de sermos criados. E já nos escolheu em Cristo Jesus para que fôssemos filhos. Temos que nos apropriar dessa verdade e entender que precisamos amar a Deus. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Então o que Deus exige? Todo o restante da lei é só uma forma de se aplicar à lei do amor. Que eu amo a Deus com toda a minha força e amo o meu próximo, no mínimo, como eu amo a mim mesmo. Isso é um senso de justiça. Tudo que eu quiser de bom para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. E para Deus, tudo. Porque eu amo mais do que tudo. Esse caminho que nos é apontado pela lei de Deus, que é apontado pelo Novo Testamento também, que também diz que toda a lei se resume nesses dois mandamentos, é um caminho que pode te dar uma vida muito mais estável, você se sentir firme. Porque imagina, o que faz você se sentir firme? Uma conta bancária?
a aprovação daqueles que estão à sua volta, os parentes, alguns maridos, se a esposa concordar, para algumas esposas, se o marido a aprovar, ela se sente aprovada. E daí, nossos atos começam a caminhar nessa direção de buscarmos sentir firmeza. Alguns buscam dinheiro, outros buscam a aprovação do seu meio, quando na verdade não devíamos depender de circunstâncias. E os irmãos conhecem a espetacular carta que Paulo escreveu aos Filipenses. É uma carta de gratidão, queridos. Porque os filipenses descobriram que Paulo estava preso, Paulo não se queixou disso, mas Paulo estava preso e passando necessidades pessoais. Os filipenses que nasceram porque Deus deslocou Paulo, Paulo tinha um plano de viagem missionária que Deus frustrou completamente. E aí nasceu a segunda viagem missionária, que Paulo prega em Tessalônica, Paulo prega em Bereia e também na cidade de Filipos, que é na Macedônia. E quando ele chega e prega em Filipos, nasce uma igreja formada de gente simples. Começa com a família de um carcereiro, que se converteu e foi batizada. Também possivelmente havia uma jovem endemoniada, que Paulo havia libertado do demônio. E uma lavadora de roupas e tingidora de roupas, que atendeu a reunião de oração que Paulo descobriu que ela fazia, foi lá e pregou para ela. Pregou Jesus. E essas pessoas se converteram. Essa igreja é tão simples, reúne seus recursos e por causa do amor que tinham pelo apóstolo, mandam, mesmo com poucos recursos, mas eles mandaram o que alguns comentaristas consideram quase que uma pequena fortuna. Mandaram um dinheirão para Paulo. E Paulo manda essa carta de volta dizendo: irmãos, não precisavam se preocupar comigo. Eu estou escrevendo essa carta não é pela oferta que chegou para mim, mas porque vocês me amam. Vocês renovaram o seu amor e vocês me têm em grande apreço. É isso que eu estou agradecendo. Porque eu sei estar bem em qualquer situação. E aí Paulo mostra que a sua alegria não depende das circunstâncias. Paulo diz: eu sei estar com fartura, sei me afastar do Senhor, sei estar na escassez, debaixo de perseguição ou na calmaria, não me importa. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele escreve para os filipenses, é na carta de Filipenses que está uma frase: alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4, se você quiser conferir. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A igreja tinha que estar alegre. E por que essa alegria? Exatamente esse é o assunto do Salmo 108. Porque é uma alegria no Senhor, não nas circunstâncias, não no mundo, não nas coisas visíveis, não no palpável, naquilo que eu posso aferir, mas naquilo que a Escritura afirma. E é exatamente isso que Davi está tentando trazer para o seu povo. Que eles tivessem consciência de que, tendo o Senhor, não haveria circunstâncias que pudessem tirar a alegria e a felicidade. Porque no mundo todos buscam, lutam pela felicidade. A minha pergunta é: quem foi que conseguiu? Nenhum homem conseguiu. Se esforçam, se acotovelam, se empurram, se machucam, se ferem, alguns até morrem, porque algumas pessoas precisam matar para serem felizes. Eles acham que é esse caminho, mas mesmo assim, ninguém conseguiu. Nenhum homem pode dizer que conseguiu ser feliz, porque a felicidade, querido, ela está lá com o Senhor. A nossa vida está oculta com Cristo. A felicidade é um presente que Deus dá. E Ele dá aos seus amados. Esse é o contexto do Salmo. Essa é a intenção de Davi. Que o povo que andava com ele não pensasse que era uma nação como outra qualquer. Como você hoje pode ter na sua cabeça que você só faz parte de uma religião, como tantos têm a sua. De muitas modalidades, de muitas formas. E esse texto é um protesto contra esse tipo de visão. Algumas pessoas são amadas por Deus e Deus se revela a elas. Deus a conduz e as guia e por isso elas são vitoriosas. E vitorioso eu não estou aqui querendo dizer pessoas que têm o seu nome limpo no SPC, pessoas que ganhem uma fortuna. Vitorioso é mais do que ter dinheiro. Vitorioso é não depender das circunstâncias
saber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama. Então a primeira estrofe desse hino nos mostra que Deus é a alegria do seu povo. Davi é um homem extremamente alegre e está feliz por ter Deus consigo. Davi escreve um salmo parecido com esse, tem alguma semelhança. O Salmo 63, em que Davi faz um dos salmos mais alegres da Bíblia, mais bonitos, mais lindos, uma declaração de amor e de gratidão a Deus. E aí você pode pensar, fala assim, mas é fácil para Davi que era rei, com roupas bonitas, cercado de gente bonita, podendo mandar no país. Você está enganado. O trecho que antecede, aqueles títulos que você tem, eles são, vem a nossa herança, faz parte das escrituras dos massoretas. Massoretas eram os escribas, os responsáveis pela Bíblia, que copiavam, inclusive, muitos deles. Os massoretas mantêm a tradição. A palavra massora, no hebraico, quer dizer tradição. Então, aqueles homens eram os guardiões da tradição. E eles nos deixaram o texto. Esses títulos em itálicos que você tem na sua Bíblia fazem parte do original do Salmo. E o Salmo 63 diz que Davi escreveu o Salmo na caverna de Adulão. Quando ele se escondeu na caverna de Adulão, quando Saul tentava matá-lo, e a outra vez foi quando Absalão, filho dele, primeiro o sogro queria matá-lo e depois o filho. Que vida Davi teve, né? O filho Absalão queria matar Davi. E por isso ele foge para não que os que eram favoráveis a Davi e os que eram favoráveis a Absalão não se encontrassem e os hebreus matassem os próprios hebreus, uma nação dividida. Então Davi resolve sair. Um dos seus generais vem com ele e diz assim, meu rei, deixa eu ir contigo. Eu vou defender o Senhor e tal. Davi diz, não, meu querido, fica e apoia meu filho. Porque ele não queria ver sangue. E Davi vai sozinho para a caverna de Adulão e escreve o Salmo 63. E é um salmo extremamente alegre, quando ele não tem roupas reais, quando ele não tem o banquete real, quando ele não tem o apoio real, ele mandou que todos apoiassem o seu filho Absalão, mas nesse salmo ele diz que Deus vai derrotar os seus inimigos. Então ter Deus do lado vale tudo. É a melhor coisa que você pode ter, é estar junto com o Senhor e ter uma aliança com Ele. E eu vou contar, esse Deus estabeleceu um jeito de celebrar essa aliança. Assim como hoje de manhã nós aprendemos que Jefté errou porque ele não podia oferecer qualquer sacrifício a Deus, Deus determina a forma, Deus determina o que deve ser sacrificado. Também agora, Deus determina como essa aliança é feita, através do batismo. Por isso a importância da igreja e do povo de Deus, porque quando batizado, você celebra a sua aliança com Deus. Você tem uma aliança permanente com Deus enquanto tiver comunhão com a igreja do Senhor. São coisas que o próprio Deus estabeleceu, dizendo para a igreja que quando a igreja concordasse em duas coisas, duas pessoas concordassem em uma coisa que fosse, era porque isso já havia sido estabelecido no céu. Então a igreja manifesta a vontade de Deus. Daí a importância de sabermos que não somos um povo qualquer, esse salmo é muito relevante. Saber que não somos uma mera religião. Somos muito mais que isso. Somos o povo da aliança do Deus que criou esse mundo. Do Deus que julgará esse mundo. Do Deus que condenará os ímpios. Do Deus que escolheu você. E é exatamente como amados é que nós somos chamados aqui. O curioso é que o nome Davi significa amado. E a mesma palavra é usada aqui quando ele diz para que os seus amados sejam livres. Ele usa o verbo para referir ao amado, que é a raiz do seu próprio nome, que também é a raiz daquele nome Dod. Os irmãos devem lembrar do Dod Al-Fayed, que morreu naquele acidente com a Lady Diana. É um nome hebraico. Dod quer dizer amado, ou Dodô, né? Amado dele. Tem um nome assim no livro de Juízes. Bom, mas o importante para nós é que na primeira estrofe do Salmo, ele está expressando que Deus é a alegria dele. É tão grande a alegria que ele tem por Deus que ele não vê a hora de acordar. Ele quer acordar antes do amanhecer. Deus é tão alegre, a presença de Deus e cantar louvores a Deus para ele era tão urgente
que no Salmo 63 ele diz que ele é a última coisa que ele faz quando dorme é louvar o Senhor, e a primeira coisa que ele faz quando acorda. A palavra do salmista é essa. Por que ele ama tanto a Deus? É evidente que se você acompanhar a leitura, o último versículo, ele diz por quê. Isso é que vai nos dar segurança, é o verso 4. Observe, ele diz, firme está o meu coração. O coração dele não vacila. A palavra aqui é mesmo usada para preparar. Então, estar preparado, essa que é a ideia. Estar firme, estar inabalável. O coração desse homem não muda. Não importa quem for eleito presidente, não importa quem esteja no poder, não importa o regime que o país esteja seguindo. Eu tenho que acreditar que a felicidade é possível para um cubano, para um coreano do norte. E, aliás, há muitos crentes na Coreia do Norte, nós devemos orar por eles, porque lá eles vivem uma situação de miséria. Depois pega uma foto noturna que tiraram de satélite da península da Coreia, e você vê nitidamente a Coreia do Sul com um mundo de luzes acesas, e somente a Coreia do Norte somente tem uma luz acesa, que é a da capital. Eles vivem até escassez de energia elétrica. Então é terrível e não podem nem reclamar. É proibido falar contra o ditador. E é nessa circunstância que nós vemos aqui que o salmista está alegre com Deus. Não é um governante que eu tenho que me sujeitar, afinal ele é Deus, eu tenho que obedecer, eu batizei, eu fiz uma aliança com ele, e agora eu tenho que carregar esse fardo. Não é assim. É uma grande alegria. É o que o salmista está mostrando. Aliás, é o mesmo que você vê o apóstolo Paulo falar, quando ele diz que não se envergonha do evangelho. Não é? Eu sei que é um dos versículos prediletos seus, Pascoal, não é isso? Mas não me envergonhe do evangelho ali, não quer dizer que, olha, eu amo tanto Deus que eu suporto o evangelho, que é essa coisa que ninguém gosta, ninguém quer ouvir. Paulo não está dizendo isso. O evangelho para ele não é uma namorada feia, que o homem ama tanto que anda com ela na rua, né? Alguém fez essa ilustração, o pastor Vadislau. Não é isso. Paulo está dizendo o contrário. Ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A mensagem que Deus deu para a igreja é tão rica que enche de sentido a nossa vida. É um grande privilégio sermos pregadores, anunciadores do evangelho para o mundo, porque podemos fazer com que o homem descubra que ele é amado por Deus e que por isso venha também se aconchegar debaixo das asas protetoras de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é o que diz o Salmo? Então, acho que é o Salmo 91. Então, caminhando aqui, ele diz, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei, esse entoarei aqui pode ser instrumental. Viu, Léo? Pode ser música instrumental. Ele está dizendo, cantarei e tocarei. Nós vamos ver aqui que ele fala de instrumentos, não é isso? Ele diz, cantarei e tocarei louvores. Aqui diz de toda a minha alma. O texto original diz de toda a minha glória. Com a minha glória eu louvarei. Olha só. Então o rei recebe glória do povo e ele reverte isso para o louvor de Deus. Olha no verso 2. Ele diz, despertai saltério, despertem harpa. Para que eles despertassem esse instrumento. Os instrumentos estão dormindo, estão quietos. Ele vai lá tirar o instrumento do silêncio. A palavra saltério pode ser traduzida também como alaúde. Alaúde é um ancestral do violão. Tinha menos corda e parecia uma cuia, né? Arredondado. Esse era um instrumento geralmente em Israel tocado por mulheres, mas homens tocavam também em casa. Mas naquele culto público, havia certos instrumentos que eram privativos de mulheres e outros homens e mulheres tocavam. O alaúde, ou saltério, era isso, é um instrumento de corda, né? E aqui ele está dizendo dois tipos de instrumento. E a harpa? A harpa você conhece a palavra hebraica que está aqui, porque no português nós temos um caldo para se fazer sopa que tem o mesmo nome dele, quinor. Quinor é harpa no hebraico. Então, benevel bequinor, quer dizer, com saltério e com harpa, com alaúde, que é um ancestral, não tinha violão naquele tempo, mas tinha o tataravô do violão, né, que era o alaúde, e era esse que era usado.
alguns até com 10 cordas. Lá no Salmo 150 fala isso. E ele está acordando os instrumentos porque ele está dizendo, eu quero acordar a alva. Ou seja, o sol não nasceu, como se o sol estivesse dormindo, e aí com a música que ele tocasse, o sol acordasse, com o louvor que ele estivesse levando a Deus. Veja o quanto que esse homem é feliz com o Senhor. A alegria dele é o Senhor. Mas por quê? No verso 4 ele diz a razão. Ele diz no verso 3 antes, cantar-te-ei, render-te-ei graça, ou seja, te agradecerei entre os povos. Ó Senhor, eu vou agradecer os povos vão saber por que eu te amo tanto, porque eu vou te agradecer em público. E vou cantar louvores ao teu nome entre as nações, é o verso 3. O verso 4 diz, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. É interessante que a palavra aqui para misericórdia já foi até tese de doutorado, porque é difícil chegar ao sentido. Ela pode significar misericórdia e em outros textos ser traduzido por fidelidade. Então, alguns estudiosos, estudando a língua com profundidade, disseram que ela traz esses dois sentidos dentro dela. Uma de bondade e a outra de fidelidade. Aí algumas traduções colocam como uma misericórdia fiel. Uma misericórdia que nunca falta. São tentativas de tentar conciliar os dois termos. Mas o interessante para você é que os dois termos mostram que Davi ama a Deus dessa forma porque ele é leal como ninguém. A fidelidade de Deus vai para além das nuvens. A lealdade de Deus e a fidelidade dele vai acima dos céus. A outra palavra para fidelidade que está embaixo é verdade, é a mesma palavra para verdade. Portanto, a tua verdade vai além das nuvens e a tua fidelidade vai acima dos céus. Pode ser, é uma tradução possível. Dando a ideia de que Deus é aquele que quando fala jamais volta atrás no que diz. Se ele diz que te ama e vai te proteger, fará isso custe o que custar. Aliás, custou o sangue de Jesus para te salvar. Estávamos perdidos, não somos diferentes dos outros povos. A única coisa é que Deus, antes da fundação do mundo, nos amou incondicionalmente. Não por alguma coisa que tivéssemos apresentado, mas porque Deus é livre para amar quem Ele quer. E assim Ele escolheu o seu povo e aproximou esse povo de si. Aí Davi teve isso revelado. A proposta de Davi é nos mostrar uma outra perspectiva, na qual você não dependa das circunstâncias, que o seu coração fique firme, independente de quem estiver mandando em você, independente do emprego que você estiver trabalhando, independente do trabalho que você esteja fazendo, independente das coisas estarem dando certo, dando errado, se o comércio vai bem ou vai ruim, você tem que estar com o coração firme. Nosso coração não aguenta essa oscilação. Não adianta a gente querer viver nessa montanha russa. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, hoje eu estou feliz. Né? Me lembra aquela piada que o sujeito definindo para o professor dele, falou, ó, urso polar é um animal que vive no Polo Norte. O bipolar é aquele que mora no norte, outro dia mora no sul, outro no norte, outro no sul. Como se existisse um urso bipolar. Bom, esses remendos os alunos costumam fazer para nós e nunca dá certo, né? Mas olha só, que coisa curiosa. Eu não posso estar bem num dia e no outro, a pessoa acaba de me ver sorrindo, me dá um oi, feliz, aí volta para me dar oi, já estou com a cara fechada. Eu não posso depender das circunstâncias, as pessoas precisam do meu amor, do meu humor e da minha felicidade. O meu coração tem que estar firme, por quê? Porque o Senhor me dá essa firmeza. A lealdade dele passa além das nuvens, não tem um homem que se compare. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então eu posso descansar porque eu descobri que Deus me ama e me prometeu vida eterna. Isso me faz lembrar das últimas palavras daquele poeta, célebre poeta português, aliás, um dos melhores poetas portugueses, pelo que os portugueses dizem, cujo nome é Bocage. Na sua morte, a sua última palavra foi: rasguem todos os meus poemas e preparem-se para a eternidade. Sabe as palavras, né? Por que isso? Há uma eternidade esperando a gente depois da vida.
Tudo que nós fizermos aqui é inútil se isso não reverter para que as pessoas possam se preparar. E Davi está usando um salmo, um louvor a Deus para dizer isso para o povo. A minha alegria é o Senhor, porque o Senhor é leal como ninguém é leal. Mas não somente isso. Vamos para a segunda estrofe. Porque Deus também é aquele que livra os seus amados. Por quê? Por o amor do seu próprio nome. Isso você vai encontrar, além do versículo 5 e 6 aqui, você encontra no Salmo 23, que diz que Deus me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus considera que ele é exaltado cada vez que ele cumpre a promessa num dos seus filhos. Abraão, com mais de 100 anos, teve Isaac. Jacó teve 2 filhos de uma esposa que era estéril. Isaac teve gêmeos de uma mulher que não podia ter filhos. O Senhor disse que vai nos acompanhar. Aliás, Jesus disse para a gente pregar esse evangelho onde fosse, porque estes sinais acompanharão. Então eu não tenho dúvida que Deus não vai ter o menor problema em quebrar as próprias leis naturais para favorecer você. Ele usa a história do mundo. Então o que é curioso que esse versículo nos ensina é que Deus guia o povo, lá em Salmo 23, guia mansamente pelas veredas da justiça, por causa de quê? Do amor do nome dele mesmo. E aqui está refletido, o Salmo 23 é de Davi, e esse Salmo 108 também, ele diz, "Sê exaltado, ó Deus." É interessante que a palavra exaltado aqui é a mesma raiz do nome Abraão. Abrão significava pai de povos, né, de multidão. E Abraão não tinha nenhum filho. Esse nome era indevido. Talvez o pai dele, prevendo que ele fosse uma pessoa próspera e tudo, colocou esse nome no filho. Porém, Abraão não teve filho. Aí foi preciso que Deus mudasse o nome. Falou, você vai ser pai exaltado. Desculpem, inverti. O nome dele era pai exaltado, só que ele não era pai de ninguém. Aí Deus colocou o nome dele pai de muitos povos, porque assim ele teve Isaac. E daqui nós temos exatamente essa mesma palavra usada aqui, para ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra. Então nos céus, toda vez que fala terra e céu, é a plenitude de tudo que existe. Que Deus seja exaltado no céu e em toda a terra a tua glória. A palavra esplenda foi uma colocação do tradutor para tentar que de alguma forma fizesse sentido o texto. Porque o hebreu, ele economiza palavras. Então ele diz, se exaltados, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, a tua glória. Por quê? Para que os teus amados sejam livres. Salva-o com a tua destra e responde-nos. O que salva o povo de Deus é a mão direita de Deus. É o que está sendo dito aqui. Salva-os. Salva o teu povo, livra, porque não faltam aqueles que querem destruir o povo de Deus. O povo de Israel, não pense que isso é um privilégio da nossa época, que o Israel de hoje é odiado pelos palestinos, odiado pelos jordanianos, odiado pelos sírios, até mesmo a egípcios que querem extinguir Israel. Vocês viram que houve um ataque numa sinagoga nos Estados Unidos, em que o homem que atirava naqueles que cultuavam a Deus no sábado, dizia que todo judeu devia morrer. Interessante que quando morre um palestino, a televisão faz um alarde imenso. Quando morre um judeu, parece que era dispensável. A nossa televisão é partidária. Não acredite nela. Ela é mentirosa e partidária. Então o que acontece? Houve esse homicídio nos Estados Unidos e o povo de Israel sempre foi perseguido. Havia os moabitas, os edomitas que morriam de inveja deles e queriam acabar com eles. Então, Davi não ia ficar para sempre. Aqui está dizendo o quê? Salva-os com a tua destra. Essa que é a colocação do rei Davi. Mas prosseguindo, verso 7, aí na terceira estrofe, verso 7 ao 9, vai demonstrar que Deus distingue os seus amados. Os amados de Deus não são tratados como os outros povos. Cabe aqui uma palavra de introdução, uma palavra da teologia. A teologia nos demonstra que o mundo está caído. O apóstolo Paulo nos diz, e a teologia é uma junção de textos, para que a gente descubra alguma verdade.
Uma verdade que às vezes não fica clara num texto, é completada por outro. Mas Paulo diz, quanto aos homens desse mundo, escreve a Timóteo, eles vão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Não é isso? Está lá, Paulo escreve a Timóteo, que os homens desse mundo vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, o homem de Deus não é para isso, é para ele ser revelado da verdade. E é exatamente o que nos é dado nesse texto. Então é preciso que nós entendamos que toda a humanidade está debaixo de maldição. Todos estavam condenados à morte, e segundo o Salmo 14, ninguém buscava o Senhor, não há um justo sequer na terra, não há quem busque a Deus. Então Deus, pelo seu Espírito Santo e através da sua igreja, vai buscando pessoas para fazerem parte do seu povo. Alguns que eles querem resgatar. E Paulo levanta a hipótese para isso no capítulo 2 da carta aos Efésios, quando Paulo disse aos Efésios o seguinte: o que nós vamos dizer se Deus, querendo mostrar para as gerações futuras a grandeza da sua graça, resolveu salvar a igreja? E querendo mostrar a grandeza da sua ira, condenando ímpios. Então isso é uma forma de condenação, porque o ímpio, em sofrimento, vai olhar o justo e dizer: era isso que eu teria se eu tivesse ouvido o meu Criador. Então Paulo faz essa proposta, ele não chega de afirmar que essa é a razão de Deus, porque a razão de Deus, explicar Deus é meio complicado. Não dá para explicar. A gente pode cometer graves erros fazendo especulações, mas Paulo autoriza a nós a pensarmos assim, que Deus, querendo mostrar gerações vindouras a riqueza da sua graça, salvou a sua igreja. Então, os que estarão condenados vão olhar e dizer: era isso tudo que a gente teria se a gente ouvisse. Se eu ouvisse o meu vizinho, se eu ouvisse aquele que me pregou o evangelho e eu não quis converter. E por outro lado, os que estão no céu falam assim: era aquilo que era para nós. E Deus me amou e me livrou dessa destruição. Mas é evidente, sabendo disso, que há uma natureza errada. Aí quando nascem crianças mutiladas, ou uma criança ainda muito nova pega leucemia, vem um ateu dizer assim: ó, a prova que Deus não existe. Se Deus existisse, que Deus cruel é esse? Ele está ignorando uma coisa que a Bíblia revela, que fomos expulsos do jardim. Nós preferimos, no nosso pai Adão, e depois nós acompanhamos a vida de Adão, preferimos a mentira do que o direcionamento de Deus, do que nos submeter a Ele. Preferimos ser independentes e autônomos. Ou por que os irmãos acham que com tão poucas provas, com tão poucas evidências, hoje já se bateu o martelo de que não houve criação, nós somos resultado de uma evolução? Um dos defensores da evolução falou: o problema com a evolução é que todas as provas que nós temos, todos os fósseis sobre a evolução do homem, cabem dentro de um caixão. É a palavra de um evolucionista. Então é evidente que isso não prova que Deus não exista. Mas é onde se apegam para dizer que tudo foi meramente um acidente. E por isso não tem que agradecer de estar na terra a ninguém. Não é a postura de Davi. Vejam só que ele distingue que são 9 lugares mencionados. Desses 9, os 3 últimos são de inimigos. Então eu gostaria que você prestasse atenção que os 6 primeiros são lugares da terra de Deus. Ele diz: disse Deus, aqui não é Davi dizendo mais, disse Deus na sua santidade: exultarei. Aqui a ideia é inclusive de dar grito de alegria, um grito de vitória. Dividirei Siquém e medirei o vale de Socote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça e Judá o meu cetro. Então ele está dizendo que a cabeça dele está protegida, é o carinho que um soldado não pode perder de jeito nenhum, o seu capacete. Ele está dizendo que é Efraim. Efraim representa o reino do norte. Na época de Davi ainda não estavam divididos, mas ele já menciona como uma região, a região do norte. E a região do sul é chamada de Judá, e ele diz que Judá é o cetro dele. É o cetro que Deus tem na mão. O cetro, queridos, que Deus aponta para alguém, e se ele virar o cetro para baixo, aquela pessoa morre. Se ele levantar,
É um instrumento legal. É um instrumento de poder e de autoridade. O cetro é Judá e a defesa da cabeça. Deus mostra que tem um grande carinho por tudo isso. Por quê? É claro que o soldado é grato por aquilo, e o rei é grato pelo cetro, e o soldado é grato pelo capacete, porque são instrumentos importantes. Mas olha como ele fala de Moabe. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, e sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia, jubilarei. Esses são os povos vizinhos. Tanto Moabe está a leste, Edom está ao sul, e a Filístia. Aliás, a língua hebraica não tem a letra F, tem a letra P, que dependendo como for escrita, você pronuncia um P soprado, que é o F. Aqui no português nós tínhamos o PH, no inglês ainda tem, que era uma forma de se falar o F. Então o hebreu tem essa modalidade, ele tem a letra P. Por isso, por que eu estou falando? Porque a palavra filisteu, ou filístia, é a mesma palavra que se usa hoje para palestino, que significa o povo do mar. Eram os cretenses que desceram e ocuparam toda a margem, ali na faixa de Gaza, ocuparam. Então os filisteus eram um problema para Israel, porque eles eram um povo que não trabalhavam, ficavam treinando guerra e na Moemia o tempo todo, e depois iam roubar os hebreus. Nós estamos aprendendo isso no livro de Juízes, que um dos piores pestes que tem na vida do hebreu é o filisteu. E quando Israel baixava sua fidelidade, ficava com a imunidade baixa, era invadido por essa doença chamada filisteus, que roubavam tudo o que eles tinham. E aí Deus levanta Sansão, levanta outros, e mais tarde levanta Davi, porque os filisteus, não sendo daquela terra, eles são cretenses, possivelmente têm sangue grego, eles agora invadiram a terra e ocupam a terra milenarmente. A palavra Filistim pode ser traduzida como filisteu, se for modernamente, Filistim significa palestino, mas é a mesma palavra. E Moabe, os moabitas moravam a leste, depois do Mar Morto, moravam a leste, Edom era no sul, Israel estava cercada por inimigos. Só que Deus diz, não tenho medo deles. Vocês querem ter? Deus está dizendo, olha, Efraim é meu capacete, Judá meu cetro. Agora, o que é Moabe para mim? Moabe é uma bacia que eu lavo meus pés. O que é Edom? Edom é o lugar onde eu jogo as minhas sandálias. Os irmãos se lembram que para eles jogar sandálias é uma grande ofensa, é um desafio para a luta, para a guerra. Lembram-se que o George Bush teve que se desviar de 2 sapatos que jogaram nele. Isso é uma forma de você lançar. Ele disse, eu vou jogar sobre ele. Não tenho medo dos edomitas. Os edomitas eram filhos de Esaú, portanto sobrinhos de Jacó e primos dos hebreus. Ele disse isso dos edomitas e dos filisteus também. Ele era dono de tudo para fazer o que quisesse, mas esses homens não se dobravam. Pode ser que surja na sua cabeça, o que é isso? Deus discrimina uma nação? Não se engane. Quero lembrar vocês que Ruth, uma das mulheres salvas e ancestrais de Jesus, desculpe, não Ruth, isso, Ruth mesmo, ela era moabita. Que vários estrangeiros foram recebidos e tornados, porque temiam o Deus de Israel, não os seus deuses dos seus nativos dos seus países, mas vinham adorar o Deus de Israel. Por isso, esses prosélitos e tementes a Deus eram homens salvos, e Deus os recebe. É porque o nome dele é rejeitado pelo mundo. Ele se revela a Israel, resolve salvar Israel, e por Israel salva outras nações. Eu fiz um módulo com o reverendo Gerhard Van Groningen, que era, na época, uma das maiores autoridades vivas do Antigo Testamento, hoje já falecido. E o Van Groningen deu um módulo para mim que significava profecias bíblicas para povos não israelitas. Curioso, queridos. Deus chamando Damasco de a menina dos meus olhos, mesmo termo que ele usa para Jerusalém. Mostra que é um amor de Deus pelos povos, que ele ia salvar gente de lá. Mas se dependesse dos povos se dirigirem a Deus, quem é que vai deixar um Deus que eles mesmos inventaram, que permite tudo o que eles gostam, para vir
se sujeitar ao Deus verdadeiro. As pessoas não querem. As pessoas não querem Deus. Elas só vêm a Deus se forem movidas a isso. Então, aqui nesse texto está dizendo isso, que os povos que não têm aliança com Deus não terão força nenhuma contra o povo de Deus. Mas no verso 10, Deus é a alegria e o motivo da nossa segurança, porque Ele luta junto conosco. Vamos ler do verso 10 em diante? E veremos que Deus luta junto conosco. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? A pergunta aqui é: quem vai me fazer vencê-los? Não nos rejeitaste, ó Deus? E aqui me permitam fazer uma correção na tradução. No lugar desse tu, você pode colocar a conjunção e. Por quê? E o verbo sair está no futuro, está no imperfeito hebreu. Então, no fundo, são duas perguntas. E na sua Bíblia deve aparecer, como na minha, um ponto de exclamação. E essa frase fica sem o menor sentido. Se você não entender que isso aqui são duas partes de uma mesma pergunta, o versículo 11 fica sem sentido. Então, a leitura, como está aí, é: não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com nossos exércitos. Está afirmando que Deus não sai com os exércitos. Mas, na verdade, aqui é uma pergunta. Por quê? Começa com uma partícula interrogativa, é assim que o hebreu escreve, e no final, na outra parte, ele começa com uma conjunção. Então, a boa leitura desse texto é: não nos rejeitaste, ó Deus, e não sairás, ó Deus, com nossos exércitos? São duas perguntas, ou uma pergunta com duas partes. A ideia aqui que o texto nos dá é que Deus realmente rejeitou. O povo fez muita coisa errada. Por isso o povo estava sofrendo. O próprio Davi errou diante do Senhor. Mas só que tem uma coisa maravilhosa: Deus luta conosco porque Deus perdoa. É isso que o texto está nos mostrando. Ele está perguntando, aqui o verbo é passado mesmo. Não nos rejeitaste? E depois vem o verbo no futuro. E por isso, tu não sairás conosco? Quem é que vai nos guiar então? Se Deus não estiver conosco na batalha, é tolice a gente ir lutar. Não temos a menor chance. Precisamos do Senhor conosco. Então, é exatamente essa que é a ideia. Ele diz que Deus sair com os exércitos. Sabe a preposição que está aqui? Da ideia de dentro. O exército sai e Deus não está meramente acompanhando, mas Ele está dentro. Ele está no meio do exército do povo. Como diz em Hebreus, no capítulo 2, se não me engano, que diz que Jesus, quando nós estamos cultuando e cantando louvores, Jesus está junto conosco louvando o Pai. O Senhor está aqui conosco. Então, não é meramente uma teoria ou uma religião ou uma tese. É muito mais do que isso, é uma pessoa que está conosco. Tem alguém conosco. Alguém está se o Senhor sair dentro dos nossos exércitos, essa é que é a ideia, para lutar com o povo. Deus vai conduzir o povo até a cidade fortificada e até Edom, que guiará até Edom. E aí o povo seria vitorioso. Tanto isso é verdade que no verso 12 e 13, vamos acompanhar: presta-nos auxílio na angústia, pois inútil é o socorro do homem. Ou seja, se for para homens nos ajudarem, para países vizinhos se aliarem conosco, para que a gente vença, isso não nos interessa. É inútil o socorro do homem, o que nós precisamos é do Senhor conosco. E no verso 13, em Deus faremos proezas. É a certeza do salmista. Porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, em Deus, outra vez a palavra em que está colocada lá. Nos exércitos, Deus dentro do exército, agora o exército dentro de Deus fará proezas. Porque Deus é que pisa os adversários e os reduz a nada. Deus é quem vence. Portanto, queridos, no fundo nós não precisamos temer coisa alguma. Foi feita uma profecia no passado que a igreja cristã estaria fechando suas portas no ano 2000. Já estamos em 2018. E a profecia de Stalin não aconteceu. Ele morreu, a União Soviética que ele projetou faliu por si mesmo, por excesso de corrupção e suborno. Tem um país extremamente desorganizado hoje,
e que vive à custa da máfia. Que, inclusive, mulheres brasileiras são cooptadas pela máfia para serem escravas sexuais. É terrível o que eles fazem lá. Esse é o resultado da belíssima revolução que Stalin fez no mundo. Aí com essa perspectiva que a gente tem dessas atrocidades, que a gente todo socorro que o homem se propõe a nos dar é inútil. Eu preciso do auxílio de Deus. É por isso que Davi está tão feliz, quer comemorar com Deus. Está dizendo, Senhor, meu coração está tão firme, que eu quero, antes do dia nascer, já estar tocando louvores ao teu nome. Acordem, harpa e violão, porque eu quero acordar a alva. Eu que quero chamar amanhã, como o galo que canta, né? Eu quero chamar a luz do sol para o dia novo, porque vai ser um dia com o Senhor, então será maravilhoso. Independente do que acontecer. E aí o salmista encerra o Salmo 23, dizendo, no meio do Salmo, na verdade, ele diz, o próprio Davi, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Eu posso passar pelas montanhas e pelos vales sem o menor problema, porque tu estás comigo. Se eu estiver sabendo que Deus está comigo, então tudo que você precisa é exatamente essa aliança com o Senhor. Que você possa dizer que Deus está com você. Celebre sua aliança. Se você não se batizou, ainda tem tempo. Vamos celebrar essa aliança com o Senhor. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é o selo de uma aliança com Deus. Eu preciso desse compromisso. E se você ainda não é de Jesus, mova-se. Venha para debaixo das asas, que Ele quer te acolher, como as Escrituras dizem. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ficar de pé, fazer a última oração.